Boa noite para a nossa audiência. Eu sou o professor Luiz Fernando Ormeio e, em nome do IAG, que é a Escola de Negócios da PUC-Rio, eu cumprimento vocês que estão nos prestigiando aqui Rio e já concluiu com sucesso 6 edições do curso Produtos Digitais, Estratégia, Gestão, Design e Construção, que está oferecendo esse webinar para vocês. Oportunidade excelente de estar em contato com uma pessoa da relevância do Eurípides, do Estadão de São Paulo. Eu vou pedir agora ao Marcelo Povo, que é co-coordenador comigo desse curso e professor do curso também, para fazer a apresentação do nosso convidado e do tema que nós vamos discutir hoje. Professor Marcelo, por favor. Obrigado, professor Luiz. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer aqui um rápido preâmbulo para o nosso convidado e depois a gente passa a palavra para ele. Bem, o que a gente vai fazer aqui hoje é uma reflexão fundamental nos dias atuais, né? Onde a internet, como todos sabemos, as redes sociais e principalmente seus respectivos algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, né, e machine learning, coletam e distribuem informação numa escala exponencial e crescente, né? Algo nunca visto nessa escala na humanidade, esse oceano de informação. E esse fenômeno, do ponto de vista otimista, ele tem um lado excelente para a democratização do conhecimento, mas, como todos sabemos, tem um lado tenebroso, onde a definição de verdade é manipulável, tanto por seres humanos e cada vez mais pelas máquinas. Então, essa discussão de hoje é fundamental, ninguém está inócuo. É um papel, e discutir o contexto do papel do jornalismo profissional nessa dinâmica é fundamental para as pessoas, para as empresas e mesmo para os países. Ninguém sai ileso dessa no século XXI. E ninguém mais apropriado para liderar essa discussão do que o nosso convidado, Eurípides Alcântara. Eurípides é um dos jornalistas mais importantes do país, tendo sido, dentre muitos feitos, o diretor de redação da revista Veja, durante seu apogeu como revista semanal de maior circulação do Brasil e uma das maiores do mundo. Atualmente, Eurípides é o diretor de jornalismo do Grupo Estado, naturalmente incluindo o jornal Estadão. Um lembrete a todos para, por favor, ficarem até o final da exposição, porque depois teremos o Q&A, né, as perguntas e respostas abertas, para a gente falar sobre esse tema fascinante e relevante. Não perca. Então, Eurípides, é um prazer e um privilégio tê-lo conosco. A palavra, por favor, é sua. Obrigado, Marcelo. É uma honra estar aqui, Romeu. Obrigado ao IAG, obrigado à PUC. Essa discussão ela é importante para o jornalismo, mas ela é importante para nossas vidas, porque as sociedades que a gente construiu, as sociedades abertas, foram feitas em cima do conceito de que existem fatos, não é? E no auge da pandemia, em 1921, formatura da Harvard, eu plugado, não tinha o que fazer, fui ver ao vivo, e o Martin Barron, tinha acabado de sair do Washington Post, falou uma frase que eu pulei da cadeira. Esse país já fez uma guerra fratricida, morreram 500 mil pessoas, porque discordavam de um determinado fato, da existência de um determinado fato, que era a escravidão, né? Hoje, esse país está dividido, não estamos nos matando ainda, mas por uma questão diferente, de outra natureza, de uma essência mais assustadora. Hoje nos dividimos sobre o que é um fato. Ainda a inteligência artificial não tinha ainda espocado, eu já estudava bastante inteligência artificial, eu acompanhava muito o trabalho do professor Jared Diamond, mas não existia esse impacto da inteligência artificial, e ele já falava as coisas que existem e que não são fatos e que você dificilmente distinguirá de um fato.
Isso é muito chocante para várias indústrias, mas para a indústria do jornalismo profissional é uma bala endereçada no nosso coração, porque a gente vive de separar e editar fatos, né? Podemos ser acusados de escolher os fatos que queremos narrar, mas nós narramos fatos. Na medida o questionamento é verdade que o que vocês estão publicando é um fato? Então, o que vocês vão ver aqui é a epopeia do Estadão, um jornal que completou 150 anos este ano, para se armar de ferramentas, se armar de uma estrutura de produção de notícia que nos permita nos separar da produção de não fatos, né? Então, é toda uma cadeia lógica que foi implementada aqui e que eu quero narrar para vocês, essa epopeia, e depois a gente discute mais a fundo esses impactos e se a gente realmente vai conseguir se manter como empresa, como indústria, né, em um mundo onde fatos e não fatos estão insistindo em conviver em igualdade de condições aos olhos das pessoas. Né? Então, o Estadão, mais ou menos há 3 anos, a gente traçou um campo de batalha, né? E a gente viu que a primeira coisa que você tem que fazer é responder a questão: uma árvore que cai numa floresta onde não tem ninguém por perto, ela faz barulho ou não? Ou seja, eu preciso chamar a atenção, não posso ser algo que seja da melhor qualidade, mas ninguém vê. Então, hoje, as nossas métricas são baseadas em share de atenção. Cada um, primeiro, tem que se fazer ouvir e ver e depois dar a sua mensagem. Foi um processo de transformação, rápido, mas não tão rápido quanto o jogo mudava fora, e fomos fazendo tudo que precisava, com a seguinte lógica: quem está dando certo no jornalismo fez isso, vamos fazer igual. Hoje, a perplexidade foi como sobreviver, né? Então, não tinha outra maneira senão radicalizar o processo de digitalização, não só da redação, mas de toda a empresa. Vou falar um pouco de como é a nossa vida hoje na prática, aqui fazendo um jornal digital, conhecido por muita gente de determinada geração como um jornal em papel, mas que esse jornal sobrevive, mas a gente precisa ganhar o jogo digital e a gente está se armando para isso. E cada dia a gente se apropria de uma nova tecnologia que nos permite isso. E estamos sempre nos perguntando se estamos na direção certa. Pergunta fácil de fazer, difícil de responder, né? Então, a gente vive na economia da atenção. Isso afetou todos nós, de todas as indústrias, né? Porque a economia da atenção, no fundo, ela está desafiando a sua autoridade. Certas profissões precisam ter autoridade, né? Você não vai atrair e reter a atenção de pessoas se você não tiver uma certa autoridade sobre aquilo que você está falando. E a autoridade jornalística foi fundamentalmente atingida pela explosão do mundo digital, né? O Herbert Simon claramente mostrou isso, que Marcela e eu já sabíamos lá atrás, que você disputa a atenção das pessoas, se você disputa o tempo das pessoas, né? E é muito difícil chamar a atenção das pessoas num mundo de riquíssimos de sinais toda hora chegando para você, né? E o dia só tem 24 horas, né? Dessas 24 horas, 9 horas e 13 minutos, as pessoas passam online, né? Dessas 9 horas e 13 minutos, 43 minutos, 42 minutos elas dedicam ao consumo de notícia. Isso é um dado meio universal no Ocidente. E 29 segundos é o tempo médio gasto dentro de uma notícia do Estadão e de todo o jornal. Quer dizer, é quase um funil e você tem que trabalhar nesses 29 segundos. Pior, o interesse das pessoas não está com você. Elas estão com você, mas o instinto é ver o mundo lá fora. Isso vale para professores, vale para médicos, vale.
quem está com você, ele está te dando uma atenção como se estivesse fazendo um favor. Ele quer entrar nas correntes digitais para se sentir vivo, né? Então, o consumo de notícia está cada vez mais se dando fora dos sites de notícia, né? Isso também é uma questão universal, né? Que a gente vê nesse gráfico aqui, que as plataformas estão nos substituindo na notícia. As pessoas não se sentem consumindo notícias de má qualidade quando estão numa plataforma, não é fácil. E quanto mais jovem a pessoa, mais certeza ela tem de que está bem informada por estar dentro de uma bolha ou estar na velocidade extraordinária de um TikTok com aqueles algoritmos que te envolvem e te mantém saciado também na sua curiosidade sobre o mundo. Você acha que aquilo é o mundo, né? Então, como fazer jornalismo nesse ambiente? Quando até as pessoas de maior idade, de 55 mais, está ficando óbvio que não são não são os velhos que estão catequizando os jovens para a notícia. São os jovens que estão catequizando os velhos para, para consumir mais informações fora do ambiente do jornalismo profissional. É uma coisa que o Reuters Institute levantou como um grande perigo, não para a indústria do jornalismo, mas para a maneira do mundo que nos fez chegar até aqui. O mundo que nos fez chegar até aqui não parece ser as mesmas características que vão nos levar adiante, são outras. Fora isso, vários exemplos de pessoas, principalmente jovens, viciados no scroll, com a formação interna de uma cascata de dopamina, né? Que é um químico, um bioquímico que circula no organismo e que forma hábito, que te dá vício e torna o scroll uma satisfação tão grande que hoje é considerado já uma doença, né? Na indústria, né, o Ted Gioia, que é ótimo de ver no Substack, eu aconselho todos vocês, ele diz que o que cresce é a distração, não é a reflexão, não é a arte, não é nem o entretenimento. As pessoas estão achando filmes de 2 horas e meia de duração impossíveis de ver. Os estímulos têm que ser rápidos, repetidos, né? O jornalismo não pode competir com isso, né? Tem uma pesquisa que eu acho que merece ser consumida com uma pontinha de sal, que você bate o olho numa tela e em 13 milissegundos você decide se vai rolar aquela tela ou não. Então a batalha está sendo travada a 13 milissegundos, né? Como é que você passa uma notícia que você considera relevante para a comunidade, para a pessoa, para o país, em 13 milissegundos, competindo com outros inputs muito mais atraentes do que o seu, né? Mas ah, não dá para desistir. Então, a nossa jornada há 3 anos atrás, principalmente há 3 anos, quando McKinsey veio aqui e a gente teve vários choques interessantes, uns de decepção, outros de bastante apontar caminhos. Mas essa jornada começou ainda antes da pandemia, quando a gente contratou a Box. A Box 1824 é uma excelente empresa de pesquisa, e a Box fez primeira leitura do Estadão no mundo digital. Antes a gente vinha com o site simplesmente existindo, mas era um apêndice do jornal impresso. Em 2017 veio a Vulcan, em 2018 veio o prodigioso Vulcan, que tinha vários grandes sucessos na Espanha, El País, La Vanguardia, e a Vulcan realmente nos deu várias coisas importantes. Depois da Vulcan, McKinsey veio para arrematar e, com um processo de iteração, juntar o que a Vulcan e a Box fizeram e nos dar um rumo. E eu acho que eles conseguiram. Eu acho que eles conseguiram. Vamos ver que cada uma deixou para nós. A Box deixou a ideia de que você não é o que você é como você é percebido. Então,
Não adianta o Estadão achar que no auge das suas glórias passadas ele teria alguma chance de sucesso no mundo digital. Zero. Seria até uma liability, seria até um prejuízo você ter uma história tão grande, né? E nesse cenário competitivo, o Estadão é difícil demais para iniciantes e raso demais para os iniciados. Ou seja, éramos propriamente entre a Cruz e a Caldeirinha, estávamos na, no mar apanhando das ondas. Não tinha para nós nenhuma alegria aqui no que a Box apontou, a não ser que algo tinha que ser feito. Então, o fato de você ser referência primária para gerações de brasileiros, né, não adiantava mais nesse novo mundo, né? É, uma matéria lida no Estadão era logo compartilhada se a pessoa gostasse, e o nome Estadão já sumia. Ah, não, li isso na imprensa, né? E a gente precisava e acreditava que o nosso propósito de 150 anos, aquilo que fez o Estadão ser republicano, fez o Estadão lutar contra a escravidão ainda no final do Império, ainda tinha que ser adaptado para o tempo moderno e eram valiosos. Então, do propósito, a questão, a encomenda para os nossos consultores era essa. Não coloquem, não coloquem no seu arsenal a ideia de que a gente tenha que deixar de ser relevante. Isso não era negociável. E isso foi mantido e vamos ser relevantes também no mundo digital, né? É, a necessidade das redes, obviamente, apareceu, e pela primeira vez apareceu a ideia de que um dia o Estadão vai ter 2 engenheiros de software para cada jornalista. Hoje a gente tem 3 engenheiros de software para cada jornalista, né? Mas foi ótimo, foi um alerta interessante, nos deu essa pegada de dados, e hoje eu acho que o Estadão talvez seja, se não um dos mais fortes, se não o mais forte, um dos mais fortes na prática do jornalismo de dados. A gente vai em fontes públicas de dados sobre crime, trânsito, ah, zonas de calor, e a gente transforma isso em instrumentos para o nosso leitor se localizar. Agora a gente vai pegar todas as informações que a gente fez sobre custo de vida em cada região de São Paulo, custo de apartamentos em cada região, lugares quentes, frios, lugares que tem muito assalto, menos assalto, reunir tudo em um único aplicativo que seja assim uma espécie de canivete suíço para quem queira entender São Paulo e saber onde está morando, onde vai morar. A gente aposta demais nisso e temos feito isso com uma qualidade bastante notável. A Prodigioso nos trouxe a organização. Que organização a gente precisava numa redação? É a mesma coisa que a jornada de uma reportagem dentro de um mundo digital é a mesma de um impresso? Não. Ela é totalmente diferente, né? É, outra coisa, as pessoas estão esperando o jornal impresso de manhã em suas casas, os assinantes, ou têm o hábito de ir na banca. O leitor digital, ele não quer saber de você. Ele precisa ser encontrado. Você tem que fazer a sua curva de entrega de material de acordo com a curva de consumo dele. Uma tremenda lição de humildade para nós, mas que foi essencial. Isso veio da Vulcan. McKinsey nos deu a estratégia. A McKinsey falou: olha, vocês não podem ser uma redação digital numa empresa não digital. Focou em assinatura, focou em qualidade do produto digital e falou algo que era meio anátema aqui, que é esqueçam o impresso. O impresso o impresso de vocês, ele tem que ser caudatário do digital, né? Tudo que seus antepassados fizeram com grande sucesso, hoje ele tem que ser caudatário do digital. E hoje é assim, a gente faz um jornal digital, né? E a gente distribui esse jornal digital todo dia pelas redes, e a certa altura do dia, o pessoal do impresso, as pessoas que trabalham no impresso, elas congelam aquilo e colocam no papel e manda para a gráfica e é distribuído. Mas é um jornal digital.
né? Para isso, a McKinsey nos ensinou os processos, nos trouxe o conceito de squads, que foi excelente, e a gente passou a trabalhar qualquer produto editorial junto com estratégias digitais e junto com a redação, com profissionais de todo tipo, o que também era anátema numa redação tradicional, né? O novo foco foi a assinatura, e vale até hoje, né? Porque, obviamente, o assinante ele é quase é um casamento, né? Ele fica aqui um tempo com você, isso é importantíssimo, né? E a gente aprendeu também a contrariar outra pilar do que se chamava do jornalismo profissional, limpo, ético, que era que a redação de um jornal tinha o monopólio da comunicação de qualidade e da comunicação verdadeira. E a gente descobriu com o Blue Studio que você pode receber uma encomenda de uma empresa e fazer um produto digital de alta qualidade que foi encomendado por aquela empresa, sem contrariar qualquer regra do jornalismo, que se chamou de branded content. E, quando houve resistência aqui, eu lembrei aos queridos colegas que o que eles estão propondo é só inverter as palavras. O que a gente faz era o content branded. A gente fazia um conteúdo tão bom que as marcas queriam se associar a nós. O que eles estavam propondo é a gente fazer conteúdos encomendado pelas marcas com a mesma qualidade que a redação faria no sistema antigo, né? Esse foi ótimo, libertou muita gente para fazer coisas fantásticas e nos colocou na necessidade de entender a entrega do produto. Apareceu, então, a questão de que mais de 60% das pessoas consumiam os produtos editoriais do Estadão pelo celular, né? Então, fomos claramente para o mobile first e todo mundo aqui sabe, respeitando a tal jornada das pessoas. Não tem mais aquela coisa imperativa. O Estadão chegou, eu vou parar e ler o Estadão. Não. Eu estou fazendo o que eu faço, eu leio o Estadão nessa hora, o Estadão tem que estar disponível para a pessoa na hora que ela quer. Mais um choque de humildade para nós, né? A McKinsey trouxe também algo que realmente eu, assim, pessoalmente não achei de grande importância, mas ajudou também, que é fazer aquelas personas, né? Que tipo de gente, diversidade, que tipo de gente você pode resumir uma multidão de assinantes em 2 ou 3 ou 4 tipos de pessoas. Ajuda a pensar, mas te dá um retrato muito borrado, fora de foco da realidade. O que que a gente viu? Para se transformar primeiro numa redação digital, a gente precisava de um grande publicador digital. E a gente foi para o melhor, que é o ArcXP, do Washington Post, uma tecnologia fantástica que segue sendo aprimorada a cada dia, para a qual o Estadão fez mais de 300 modificações, algumas delas foram adotadas pelo próprio Washington Post. O publicador, para quem não sabe, é aquilo que abre na tela do jornalista a hora que ele vai escrever. Antigamente era uma a lauda em branco na sua tela. Agora não. Você tem várias maneiras de começar a sua matéria. Primeiro, se decide se ela é tão importante que ela não pode ser compartilhada nas redes sociais, ela é um furo, ela tem que ser guardada, você dá um embargo. Ela decide se você tem um vídeo, ela decide a jornada dela no digital, que horas vai entrar uma atualização, que horas ela vai receber um gráfico, que horas ela vai receber um vídeo, e você acompanha em tempo real o desempenho dessa sua matéria. Se ela está dando audiência, se ela está sendo lida, até que ponto ela está sendo lida e quanto tempo as pessoas estão passando com ela. Nas outras áreas, né, não diretamente ligadas à redação, alguns produtos obrigatórios no jornalismo digital, Salesforce, né, que é o que te fala como está. Não é o que você está distribuindo, é como você está sendo recebido, da maior importância para nós. E o Zephyr, né, que é a gestão, né, do... Mas, tudo bem, a gente se armou desses 3. Hoje a gente já tem 6 novas tecnologias. A mais importante hoje é o Comscore. O Comscore nos colocou o seguinte desafio.
Lembra-se nas Olimpíadas, quando um atleta. Como você foi na Olimpíada? Ah, eu fiz meu personal best. O seu personal best, o seu melhor tempo, só interessa para você. Você precisa estar lá fora, se medindo contra os seus competidores diretos, seus competidores indiretos. Não adianta você ser bom, você tem que ser melhor e mais lido do que eles. Então a gente viu o seguinte: por mais rápido que a gente mudasse, a gente não estava conseguindo acompanhar o ritmo de mudança do mundo. A gente era passageiro em um mundo dominado pelas big techs, né? Facebook, Google, eles vieram numa ânsia fora do comum. Hoje, o Google fatura mais em publicidade do que todos os jornais brasileiros reunidos e já está ultrapassando as TVs, né? É uma coisa absurdamente forte. Então, não dá para lutar contra isso, a gente tinha que enfrentar. A primeira coisa que a gente enfrentou foi o Facebook, uma onda tranquila de você navegar, tal. Existia o BuzzFeed, você tinha no BuzzFeed uma, um benchmark interessante, era o futuro do jornalismo, breaking news, e veio o Mark Zuckerberg com o seu Facebook e criou a primeira armadilha dos algoritmos para os grandes jornais, né? E o Facebook começou a dominar, chegou a um ponto que muitos jornais começaram a pensar em existir apenas no Facebook, mas o Facebook também começou a encontrar gente mais rápida do que ele, né? E hoje o Facebook para os jornais é quase insignificante, né? A gente não não tem mais interesse em ter nosso conteúdo no Facebook. Facebook foi o palco da Lava Jato, né? Praticamente as pessoas se inteiravam do grande momento da Lava Jato e do impeachment da Dilma pelo Facebook, e era o player dominante e foi perdendo relevância aos poucos, né? É, e o Zuckerberg, com a inteligência dele, foi entendendo isso e voltou a querer ser aquela rede de parentes e amigos, tal, e não rede para discutir ou influir nos grandes rumos do mundo ou dos países, né? E ele perdeu. O caso BuzzFeed é interessantíssimo, porque parecia ser o benchmark para todo mundo, né? É, que é aquela coisa, vamos existir e vamos nos nutrir do Facebook, né? Também encontrou o seu final de uma maneira melancólica. O BuzzFeed mergulhou rapidamente e não conseguiu acompanhar as mudanças digitais, tecnológicas, e a gente imaginava, se o BuzzFeed não consegue, como o Estadão vai conseguir, né? E isso nos deixou em grande perplexidade aqui, mas vamos em frente. O BuzzFeed trazia a primeira noção de que um produto digital poderia ser bom o suficiente para ganhar o Pulitzer. Ou seja, ser digital não era obrigatoriamente ser um conteúdo sem importância de consumo rápido. Foi uma grande lição mostrar que era possível ter essas duas coisas, e que é o que o Estadão passou a perseguir. Aqui mais o sucesso do BuzzFeed no seu momento de glória, né? E ninguém podia apostar que ia afundar, mas afundou. O Facebook virou a meta, né? E teve já uma crise, né, do Cambridge Analytica, quando vazou dados privados de 50 milhões de usuários, e o Facebook foi acusado de ajudar a eleger o Trump em 2016, dando notícias falsas como verdadeiras, né?
Isso levou o Zuckerberg pela primeira vez ao Congresso americano e foi quando nasceu a ideia, que agora parece que vai se tornar verdadeira, de a fazer com o Facebook o que o poder americano fez com AT&T lá atrás, quebrar o seu monopólio. Muito provavelmente o Zuckerberg vai ter que vender parte do seu império, vai ter que escolher o que ele quer ficar com ele. Realmente chegou num ponto que o próprio o Congresso americano já acha que não dá mais para tolerar uma força comunicativa com esse poder e ele precisa ser repartido, né? O Zuckerberg, que é uma antena da raça, né? Ele sacou, né? Que algo que a Time Magazine já foi talvez a mais influente publicação da história, mais do que o New York Times, mais do que o Washington Post, e o seu criador, Henry Luce, dizia que a Time ela tinha um objetivo, uma missão: decidir quais guerras os Estados Unidos deveriam durar. A gente é lido nas mesas do Pentágono e lá eles decidem que guerra vamos lutar baseado na Time. Quando ele viu que a Time não estava decidindo nem o que se come, não ele, mas os sucessores dele, nem o que se come numa mesa de classe média nos Estados Unidos, eles começaram a perder rapidamente a importância e o Zuckerberg percebeu que a audiência dele queria menos decidir guerras e decidir mais o que ia comer e vestir. Findo o poder incontrastável do Facebook, viemos à era do Google e os algoritmos nos deram um aperto mais forte. Eles começaram a influenciar que tipo de títulos você colocava, que tipo de tagueamento você fazia nas suas matérias, que tipo de nicho você queria estar. Você não poderia construir uma credibilidade, uma autoridade, sendo um jornal que fala de todos os assuntos. Isso confundia o SEO e te confundia. Vocês têm que decidir se vão falar de paladar, de gastronomia, ou vocês vão falar de política. Isso exigiu da gente, primeiro penalizou bravamente a gente e começou a mexer no conteúdo das matérias, principalmente na sua apresentação, que é o famoso SEO, que é o Search Engine Optimization, que era o nosso novo o corretor de matérias. Aí apareceu entre nós esses tipos de perplexidade, né? Terremoto, tsunami, volatilidade. Era assim que a gente se sentia. Não me sigam porque nós também estamos perdidos, né? E a volatilidade virou o novo normal. Você não sabia que tipo de matéria você seria escolhida pelo Google para te trazer audiência. Isso nunca existiu. O jornalista sempre fez a matéria que ele achava importante, né? E depois os outros departamentos correriam atrás de fazer essa matéria importante ser vista como interessante pelas pessoas. Então, o mundo aqui tinha mudado para algo que todo mundo começou a aprender, que era o algoritmo, né? Ah, o Google, inteligentemente, se aproximou das redações e o Google, sem abrir os dados, ele dizia o seguinte: não, mas sem o Google, ninguém vai ler o seu jornal digital. A gente manda as pessoas para você, a gente gera 2 bilhões, 2 bilhões de cliques para os seus jornais, né? A gente não tinha condições de questionar isso, então teríamos, obviamente, que dançar a música conforme eles traziam. Só que a gente notou que a dependência da América Latina só perdia para do Sudeste Asiático em termos de dependência do Google. Nos Estados Unidos e Canadá, o Google tinha menos importância. Então, passamos a estudar por quê, né? E, e a era do Google nos traiu mais uma vez com a chegada da inteligência artificial, que permitiu às redes. As redes, antigamente, você lia uma matéria do Estadão, você procurava no Google uma matéria, ela te dava
o link do Estadão, você clicava, vinha para o site do Estadão. Com a IA, o Google começou a fazer um pupurri de notícias, obviamente dando o link para nós, mas um link muito mais escondido. Isso foi bastante penoso para nós, porque passaram a existir buscas com notícias do Estadão e de outros jornais, com clique zero para os jornais. O seu link ficava perdido ali dentro de um parágrafo escrito por inteligência artificial, com bastante eficiência, mas sem alma, e não havia necessidade de vir para o nosso site. Foi muito penoso, né? E até hoje não resolvemos isso ainda. Os jornais conversam com o Google para ver se consegue uma maneira de as inteligências artificiais entenderem que elas só ganham com o tagueamento das notícias para os jornais, né? E não deixá-las numa vala comum de informações sem a raiz, né? Quer dizer, o Google passa a ser a garantia da, da veracidade daquilo e não mais os jornais. Terrível cenário, né? Assim, vamos dizer, ah, como um presentinho para os jornais e para a imprensa, o Google criou os Web Stories e rapidamente o Web Stories passou a ser um vício nas redações. Os Web Stories bombavam, produziam audiências absurdas que você nunca tinha tido com notícias sobre receitas, como se exercitar, como aprender inglês dormindo, como outras coisas. E essas audiências passaram a funcionar como uma alegria nas redações. Poxa, a gente tá jogando o jogo. Rapidamente se descobriu que os web stores não traziam para você nenhum ganho. Ele não convertia as pessoas em assinantes. Eles eram tão fechados no seu universo e com um design tão difícil que você não conseguia sequer juntar a eles publicidade e os próprios produtos e as agências não viam no Web Stores a atratividade que o Google achou que ia ter para nós, né? E o Google passou a valorizar demais o Web Stories em algo que não sei se vocês conhecem e já ouviram falar, que é o Google Discover. O Google Discover, para uma matéria, quando você fala, poxa, minha matéria caiu no Google Discover, é garantia de que ela vai ter uma audiência 5 a 10 vezes maior do que uma matéria que não foi escolhida pelo Google Discover. E como você faz para que uma matéria sua seja escolhida pelo Google Discover? Não tem jeito. O Google Discover faz atualizações de core, atualizações dos algoritmos, cada vez mais frequentes, né? A última deles foi a semana passada. Por acaso, favoreceu a produção do Estadão. Não sabemos por quê, nem que tendências eles viram, mas poderia ter sido o contrário. O Google Discover resolveu que as suas matérias, do jeito que são escritas, do jeito que são tagueadas e contadas, não interessam a audiência deles e você afunda. Então, de novo, passageiros, né, de uma onda. Eu falo que às vezes a gente parece uma mosca voando para a traseira de um avião e o avião andando para frente. Você acha que está em pleno voo, mas você está indo contra a corrente e você está sendo levado. Isso exigiu uma grande dose de humildade, né, dos jornalistas que sempre se achavam, né, principalmente os melhores e com razão, né, trend makers, né, pessoas que apontavam o certo e o errado, ou como dizia o Henry Luce, que guerras os Estados Unidos devem lutar. Mas não tem outro caminho senão aprofundar a digitalização, trabalhar com dados e esquecer o instinto jornalístico e acreditar nas métricas e nos dados, né? Aqui eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês como a gente enxerga em tempo real
o que está acontecendo agora no Estadão. Espero que vocês estejam vendo. Aqui nós temos 6.071 pessoas neste momento plugadas em alguma das nossas matérias. Aqui nós temos a curva dessas matérias. Aqui você sabe quais matérias estão bombando. Você sabe que se quem entrou é alguém que nunca apareceu aqui, se é um assinante, se é alguém que só se registrou. E você pode ver algo da maior interesse, que é você se enxergar em tempo real a sua home e você saber que matérias estão. Opa, deixa eu ver se eu consigo escapar daqui. Skip tutorial. Você sabe exatamente aqui, ex-presidente assinou norma eximindo órgão de responsabilidade. Tá vendo essa setinha aqui? Essa matéria já cumpriu a. Nessa posição que ela está, ela, ela é a quarta. Hoje, das matérias que ocuparam essa posição que essa aqui está, essa aqui, ela é a quarta mais lida entre as que ocuparam essa posição. Mas, no momento, ela está em queda vertiginosa. Enquanto essa a coluna da Eliane Cantanhede, Três Novos Solavancos para Lula, está em primeiro lugar e subindo. Então, quem está gerenciando a rede agora, olha isso, claro, isso nos trará aquilo que a gente vai discutir depois, que é deixo aquilo que eu acho importante, mas não está dando audiência, ou eu dou mais destaque para aquilo que tem audiência. É uma queda de braço muito frequente, totalmente frequente, que vai do estagiário ao conselho de administração da empresa. No fundo, é como administrar essa que parece ser uma dicotomia, né? E voltando aqui, já estamos no finalzinho. É, eu tô. Os dados em tempo real nos dão essas coisas que vocês viram. No fim do dia, você tem um dashboard que consolida tudo, e tudo isso produz uma quantidade de dados que, uma vez por semana, no que a gente chama de TO, uma sugestão da McKinsey, a gente se reúne e vê exatamente as métricas daquela semana, em que você foi bem, em que você foi mal, até a última vírgula. Por exemplo, você sabe quantas pessoas viram determinada matéria, quantas pessoas viram uma matéria e acharam por bem assinar o Estadão. Você vê por que que alguém decidiu abrir uma matéria para o público em geral, ou por que que você decidiu fechar e meio que obrigar quem quer ler a assinar. É um balé que é feito diariamente e avaliado semanalmente com drivers bem definidos, que são aquilo que eu falei para vocês da luta diária entre ser interessante e ser relevante. Quanto de audiência eu posso sacrificar para que eu possa ser fiel nessa reportagem ao propósito do Estadão, né? E o Estadão não abandonou os seus propósitos nem a sua proposta de valor. O Estadão, nos 150 anos, em cada quadra histórica da vida do Estadão, o Estadão esteve à frente do seu tempo. Se você olhar para o passado, a gente foi arcano, arcaico, mas dentro daquela quadra histórica a gente estava à frente. O Brasil era monarquista e escravocrata, o Estadão era republicano e lutou e conseguiu ser um player importante da abolição da escravatura. Mais tarde, o Estadão, estamos falando aí na virada do século XIX para o XX, o Estadão sempre querendo estar à frente, né? O Estadão em São Paulo, em 1917, a decisão sobre uma greve geral, a primeira greve geral da história brasileira, foi decidida no saguão do Estadão. O Estadão era uma instituição onde as pessoas buscavam as pessoas buscavam certa orientação quando as instituições estavam
meio falidas, né? Eram pessoas de altíssimo nível, com uma ideia muito nova de país, e em cada quadra o Estadão teve a felicidade de ter pessoas que jogaram para frente. Isso nos coloca hoje uma questão central, que é o que é ser liberal e republicano para o século XXI, o que é ser liberal e republicano no mundo atual. E, ah, como falei para vocês, essa briga entre entre o interessante e o relevante às vezes se encontra, e a gente continua sendo um grande adepto do furo, da, da matéria exclusiva e relevante. E a última, mais importante do governo Bolsonaro, foi que a gente chamava de suspeita de superfaturamento, depois batizamos de orçamento secreto, e até hoje é a questão central do Brasil, o domínio das emendas parlamentares sendo definidas secretamente, gastas secretamente, diminuindo barbaramente o poder do executivo perante o legislativo, a ponto de um deputado de segundo escalão recusar um ministério que antigamente era disputado com faca nos dentes, né, como aconteceu essa semana. Aqui a gente conseguiu ser as duas coisas. A gente conseguiu ser importante e ser interessante e marcar um golaço que até hoje fomos seguidos por todos os outros jornais. Mas aquela encomenda feita lá atrás para a Box continua valendo, né? Os acionistas do Estadão, da família Mesquita, não abrem mão de que a gente seja relevante, e todo mundo que chega tem uma enorme liberdade de trabalho, mas não tem a liberdade de deixar de ser relevante, né? Essa foi a tentativa, foi a tentação de vários dos nossos consultores de abrir mão do nosso core de propósitos, e que seria abrir mão da história, que seria a morte do jornal, mas se resistiu bravamente a isso, né? Hoje a gente está conseguindo se virar muito bem, né? Depois. Hoje eu acho que a gente já está num processo de maturidade, ainda com a sensação de que o mundo está caminhando mais rápido do que a gente, mas pelo menos você enxerga, você sabe que você não está perdido, você tem um caminho e vamos jogar nesse caminho, né? Entre as oportunidades que isso abre, está as terríveis redes digitais, as redes, né? Onde você tem que ser onde você tem que estar presente, e a gente está presente muito fortemente nas redes, mas com uma característica bem cruel. As pessoas que nos visitam nas redes, aos milhões, não ocorrem a eles clicar uma matéria e vir para o site do Estadão, muito menos assinar o Estadão. Então, é um lugar que você está, é importante, é visto, mas não te traz dividendos imediatos, né, materiais, financeiros. A gente viu que também não dá para lutar contra as redes, e agora criamos uma coisa que a gente chamou de colunistas 3.0, que são pessoas que já têm uma relevância nas redes e que topam vir para o Estadão. A gente já tem 8, né? Isso foi decidido em janeiro, já temos 8 excelentes apostas, né? Um que só fala de internacional e fala com muita competência. Esse cara tem quase 1 milhão de seguidores nas redes. A Duquesa de Táxi, que fala de impostos, tal, de uma maneira clara e tudo. E é a nossa primeira colunista que não escreve nada, ela só faz vídeos. E estamos em plena mar do vídeo curto, né? Não sei se vocês notaram, mas no Google, no search do Google, tem vídeo e vídeo curto. Então, o vídeo curto é a nova moeda desse mundo onde a gente tem que se virar. E 67% das pessoas dizem que entram nas redes para ver vídeos. Então, não dá para fugir. Estamos com uma grande produção de vídeo e de vídeos próprios, porque você está no YouTube. Não é, não é bom para um jornal, você não consegue
financeiramente se pagar o vídeo estando só no YouTube, então a gente tem o nosso próprio de produção de vídeo, exibição de vídeo, e isso está nos dando um caminho excelente, com uma possibilidade de crescimento bastante grande, né? Isso aqui é uma avaliação do marketing de influência, que é uma coisa do comercial, mas que a gente decidiu que precisa estar, né? Não adianta lutar contra. Não adianta você falar que um influencer vai querer fazer, comprar determinada coisa que você não precisa, com dinheiro que você não tem, porque isso não o distingue de uma publicidade qualquer. Então não adianta lutar contra, a gente está abraçando o marketing de influência e até o final do ano vai responder por parte importante da nossa receita, né? Ah, eu falei para vocês antes, a nossa presença nas redes bastante significativa. Em vários desses, a gente é o primeiro entre jornais e sites de notícia, com aquele inconveniente de você fidelizar muita gente dentro da rede, mas não conseguir com que eles venham para nosso site, para as nossas propriedades, né? É uma coisa que hoje parece intransponível, mas está sendo estudada. Vamos ver como a gente consegue. Sempre o desafio da monetização com o YouTube não, não é suficiente. O Estadão é um ser estranho no YouTube, por isso decidimos ter o nosso próprio produção de vídeo e ter. A gente vê que, olha, essa matéria do voo 2283 com o Lito, que é um baita de uma influência, nos rendeu 4,2 milhões de visualização e nenhuma conversão. Ninguém assinou o Estadão porque viu. Então, a certeza era que a gente tinha que ter nossa própria produção, nosso próprio exibidor de vídeos, e isso aí, a curva que a gente está projetando é espetacular, e até o fim do ano, todas as redações, todas as nossas editorias terão um vídeo por dia, e o objetivo é cada URL um vídeo. Então, a gente acha que está no caminho certo, temos o objetivo claro, temos as ferramentas necessárias, temos credibilidade do Estadão, temos a força da marca, temos os opinion makers do nosso lado. A proposta de valor é muito clara, muito importante ainda. Cada vez que você vê o mundo dar uma girada como o Trump, que nega a base econômica que trouxe o mundo moderno até aqui, entronizando tarifas como um modelo de convivência com o mundo, e você vê que o Estadão, antes ainda de se chamar Estadão, chamava-se ainda a província de São Paulo, já tinha um editorial dizendo que tarifas não enriquecem os países e privam as pessoas de consumo de produtos de qualidade feito fora. Então, o propósito não pode ser abandonado e não será, né? A nossa redação digital é uma realidade, né? A governança de conteúdo funciona com muita qualidade, raramente escapa qualquer coisa, porque o ARC te dá a chance de você ser responsável top de uma matéria, você pode lê-la enquanto ela está sendo feita, você pode interromper ou sugerir ao repórter um outro encaminhamento enquanto ela está sendo feita. A gente tem a Publishing House, que é algo que não sei se outros jornais têm, mas são áreas onde, por exemplo, o Paladar e o E-Investidor, que são áreas que são bancadas, o E-Investidor é pago pela Ágora do Bradesco, que não interfere em nada no conteúdo e nos permite focar, botar muita gente produzindo conteúdo de qualidade sobre investimento. Tecnologia up-to-date, a melhor do mundo, né? E muita capacidade de entender o que está sendo pedido, o que está sendo consumido, o que está sendo feito, respeito total à jornada do nosso leitor e a vida sendo modernizada em squads de produtos, squads de jornada e uma equipe de estratégia digital, né, que ela é dirigida pelo André Furlaneto, ex-aluno do IAG, que fez questão de que eu lembrasse isso aqui,
e que já é uma área maior do que a redação, né? É uma virada e tanto para um jornal. O Blue Studio faz algo parecido com a Publishing House, só que para empresas menores. E qual o caminho para chegar lá? Onde o Estadão pode chegar? Eu acho que, passado o desafio da sobrevivência, as portas estão abertas. Não seremos, acho que, nunca um consumo de massa extraordinário, mas no projeto nosso 2030, a gente se enxerga em 2030 uma posição bem melhor comparativamente aos nossos concorrentes diretos, especialmente pela ótica do Comscore, que é a ótica vista pelas agências de publicidade, pelos anunciantes, onde o Estadão mal chegava no 20º posto em janeiro. Em 6 meses, a gente já é o 7º colocado, depois de colocar todas essas tecnologias a serviço do nosso propósito e da viabilidade econômica da empresa. Então fica o spoiler, né, de onde vamos chegar, mas eu falo para vocês, aquela sensação de não saber o que eu ri em 2018 desapareceu. Hoje a gente sabe o rumo que tem que seguir e a gente está colhendo os resultados de uma maneira bastante gratificante. Essas são outras atividades que a gente tem fora da redação e que são tocadas também com o mesmo propósito. A gente faz eventos e vamos fazer um evento em Brasília dia 29 sobre liberdade de expressão, com a participação do New York Times, do Washington Post, vamos discutir o estado da arte e da liberdade de expressão no Brasil e no mundo. Então a gente está bastante confiante e só posso agradecer ao IAG, à PUC, ao Luiz Fernando e ao Marcelo por esse convite maravilhoso. Espero não ter decepcionado vocês. Obrigado. E ótimo, Eurípides. Muito obrigado pela compartilhar tanta sabedoria conosco aqui hoje, a história, os desafios e, muito importante, as soluções, né, que o jornalismo e o Estadão, como veículo, estão adotando para seguir nesse período aí de um oceano turbulento de informação, né, que é o século XXI. Certamente. Bem, já temos algumas perguntas aqui que eu peço aqui o professor Abel para já ir pré-selecionando, por favor. Enquanto isso, eu vou pré-aquecer aqui já a primeira pergunta, que não quer calar, que é algo que, assim, é meio que é notório, né? Mas muito, muito desafiador, né? Que marcas como o Estadão, e você mencionou aí o Washington Post, são marcas centenárias que construíram esse valor da marca, né, o brand equity, como se diz em marketing, ao longo de décadas e século até, através de credibilidade, uma notícia bem apurada, trazer o que é mais relevante para o seu público, para a sua audiência. E isso eu acho pessoalmente que tem um valor importantíssimo nesse oceano de informação. Mas eu, aqui com meus cabelos grisalhos, já tenho mais de 50 anos. E a geração alfa, que é a geração que está em pré-adolescência, que cresceu, a primeira geração que cresceu com sistemas computacionais, smartphones e tablets, não concorda comigo. Eles veem a fonte de informação nas redes sociais, na internet de uma forma geral, de uma forma muito mais homogênea. E isso é algo que preocupa, não só professores, pais, como os negócios, como o Estadão. Você concorda com isso, Eurípides? Como é que você vê essa situação para a monetização e o sucesso do negócio do jornal? Isso aí é um desafio e pode vir a ser uma oportunidade, porque a velocidade da transformação da informação nas redes digitais e a visão que as gerações, a geração alfa, por exemplo, são pessoas nascidas depois de 2010,
tem do que é verdade e do que não é verdade, é algo tão assustador, é algo tão fora da curva, que em algum momento vai ter que ser resolvido na cabeça deles eh, a necessidade de amadurecer e começar a distinguir a verdade da verdade pulverizada, construída para apenas enganá-los, né? Pode ser uma distopia que a gente vai viver, que é viver em um mundo onde a busca profissional da verdade, seja na ciência, seja no jornalismo, possa ser desprezada. Não é isso que nos trouxe até aqui. Se é isso que vai nos levar adiante, é uma incógnita tão grande, Marcelo, que eu acho que, como o Estadão está fazendo, tudo que você precisa, por enquanto, é ir tateando essas mudanças e tentar não perder, né, a não perder o caminho e não negar a mudança, né? Mas tem mudanças também demográficas bastante importantes. Não estou dizendo que o Estadão será lido apenas pelas pessoas mais velhas, mas muitas pessoas estão prolongando a vida com saúde, com a cabeça em ordem. Essas pessoas, elas têm ainda uma, uma coisa que está se perdendo, que é saber quem falou o quê, né? Não como se dizia antigamente nos Estados Unidos, the grapevine. Ah, isso é ouvindo the grapevine, não sei aonde, nem se isso tem valor. E tem um dado interessante que é que tem se desafiado a gente aqui, que é a permanência do nosso produto impresso, Marcelo. O produto impresso recusa-se a morrer, né? E tá sendo bastante apreciado pelos leitores. Ele parou de cair e está até aumentando um pouco a tiragem. A gente acha que pode chegar ao fim do ano até com aumento de tiragem, o que não é novidade total. Ah, o Observer, que é o jornal impresso mais antigo do mundo, que foi comprado pela Tortoise Media na Inglaterra. A Tortoise nasceu 100% digital, mas ela achou importante comprar o Observer e manter o Observer na banca, e o Observer está crescendo. O Globe and Mail no Canadá está crescendo a publicação impressa. Estou dizendo que o pêndulo está voltando, não estou dizendo que isso talvez seja uma reprodução demográfica de pessoas que não querem perder o mundo que elas estão vendo se derreter nas redes e tal. Mas, do ponto de vista de negócio, é algo que você não pode, né, se suicidar por medo de morrer. Você tem que... E como o impresso é feito com o conteúdo digital e um tratamento especial, né, que você congela aquilo na tarde do dia e coloca no papel, talvez você esteja descobrindo aí uma nova maneira de valorizar o que você produz e de ser valorizado pelo que você produz, que é a curadoria, que é por que que eu, tendo uma quantidade infinita de informações, eu valorizo algo que é justamente um espaço finito de informação? Talvez porque as pessoas que escolheram aquela informação selecionaram. Então, eu acho que isso não vai se perder. A geração alfa, em algum momento, vai ter que se virar com a química orgânica, com a química inorgânica na escola, e ela vai ter que distinguir processos virtuais de processos reais e vai precisar, em certo momento, de uma informação de qualidade. Pode ser parte da do seu otimismo que você me contaminou, porque eu sou pessimista por método, porque o pessimista só tem boas notícias. Você esperar algo pior e vem algo melhor. Mas eu não acho, Marcelo, que possa ter essa negação da busca que não é um problema só nosso, né? Na física, vários livros questionam e traçam em que momento a física decidiu de entender a realidade e passou a viver de elucubrações matemáticas sem uma ambição de estar descrevendo um processo real, um processo físico
verificável, experimentável e reproduzível em laboratório. De certa forma, a física avançou tanto que ela dá a impressão que abandonou a, a sua missão de descrever matematicamente fenômenos reais e passou a produzir fenômenos reais matemáticos, esperando que um dia esses fenômenos sejam descobertos na vida real. Enfim, é uma analogia interessante, porque o jornalismo também, com todas as suas imperfeições, o que que a gente busca? Busca encontrar, eh, eh, busca encontrar a verdade. Famosissimamente, o James Reston disse certa vez, diretor lendário do New York Times, em Colômbia, uma menina jovenzinha, na época ainda do impresso, perguntou ao James Reston se tudo que o New York Times escrevia era verdade. Ele falou: Você tem um exemplar aí? Ela falou: Tenho. Você pode ver quanto custa? $1,25, Mr. Reston. Ele falou: Você acha que a verdade pode custar tão pouco? Então, o que tem aí não é a verdade, o que tem aí é a busca da verdade. Então, se você abandona a ideia de produzir só verdade e fala: O que que eu tenho aqui é um processo profissional de buscar a verdade, isso eu acho que terá ainda vida longa. Fantástico. E otimista, fiquei feliz. É, Professor Abel, Então, eu vou pegar. Nós temos algumas perguntas. Eu vou pegar uma pergunta que chegou de uma pessoa que não se identificou. O nome é MM. E lá pergunta sobre, dizendo o seguinte, quer dizer, que o Estadão tem tradicionalmente um conteúdo forte em economia política, né? E, é, e aí eu vou te levantar um ponto que eu queria te ouvir sobre isso, que é o fato de ter esse posicionamento em economia política faz com que, eventualmente, vocês, do ponto de vista editorial, se afastem das comunidades ou do jornalismo mais comunitário, que é uma coisa muito forte em outros mercados, né? E que talvez seja um horizonte, né, de novos negócios, de novas oportunidades, até para o impresso, né? Então, acho que eu estou juntando um pouco a pergunta que MM fez, que é sobre essa tradição em economia política, com outras oportunidades de expansão de mercados, como, por exemplo, no jornalismo comunitário. O jornalismo comunitário a gente acha que não Hum. é o nosso caminho. É, acho que a gente não faria isso muito bem. A questão é se você pode ter economia e política, como ele falou, o MM, um conteúdo forte e influente, ao lado de uma matéria sobre como fazer a caipirinha perfeita. Nas redes, isso é totalmente aceito. As pessoas não fazem diferença, não vão falar, olha aqui, no impresso é diferente. Se você escolhe dedicar um espaço no impresso a determinado assunto muito leve, você está dizendo o seguinte: eu não tenho mais nada importante a dizer, eu agora vou ocupar espaço com algo que eu acho que é de entretenimento e um fait divers, tal. É mortal, né? No impresso não tem problema, as pesquisas mostram que essas coisas andam lado a lado e você pode ter uma audiência que sustente o seu, o seu dia a dia, e gastando um pouco dessa audiência com algo que você acha importante, vital e propósito do Estadão, mas mesmo assim você não consegue transformar em interessante. Então, é um jogo que no digital, Abel, não existe. Você pode fazer as duas coisas e elas não se contaminam, entendeu? Ninguém vai achar que você é um jornal pior porque tem receita É. de bolo. Antigamente se dizia o seguinte: os jornais se dividem em dois tipos. Os sérios não têm receita de bolo e não tem horóscopo, né? O Estadão tem as duas coisas e não perdeu a seriedade. É isso aí. Eu vou emendar uma pergunta minha, Ah, eventualmente à espera. Depois tem uma outra aqui. Sim, MM se identificou, Márcia Menezes. E ela estava falando sobre. Então, eu vou aproveitar o comentário dela aqui
e te fazer uma pergunta sobre as fontes de receita, né? Quer dizer, houve um tempo em que os veículos de mídia, né, os criadores de conteúdo de qualidade editorial, eram muito beneficiados pelas receitas publicitárias, né, que eram destinadas pelas marcas, pelos anunciantes. E isso mudou drasticamente, né? Acho que no mercado brasileiro você tem anunciantes que estão entregando 70%, 80% da sua receita para o Google. E isso, evidentemente, coloca muita pressão nos criadores de conteúdo de alta qualidade, como é o caso do Estadão. E isso obriga a pensar fora da caixa, digamos, para usar um termo antigo, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, sobre esse desafio de diversificar Sim, receitas? sim, é uma questão séria no digital, né? Principalmente no digital, no impresso, não. A gente continua atraindo espantosamente marcas que se dão melhor no impresso do que no digital, mas no digital, sem dúvida, o modelo é de assinatura, né? E tem que ser Uhum. assim e vai ser assim. Não podemos esperar que a publicidade vá superar a assinatura online. Então, isso eu não sei se é o que você me perguntou antes, mas criar comunidades, criar nichos é importante para o digital, né? Você ter uma área de comentários tão forte, tão bem, com curadoria tão boa, que você acaba transformando aquilo numa comunidade. Então, várias das Entendi. nossas novas iniciativas digitais, de produtos digitais editoriais, eh, miram nisso. Por exemplo, tendo como benchmark, por exemplo, a Psychology Today, é um business de 50 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos, e eles têm um conteúdo de comportamento que interessa demais aos jovens, ghosting, narcisismo, Uhum. tal. E eles Sim. são sustentados por uma comunidade de 30 mil terapeutas, analistas, tal, que produzem conteúdo para aquilo. Então, é uma comunidade fechada com a chancela deles, que o Estadão poderia ter uma também, sabe assim, Isso. o Estadão, nos novos produtos editoriais também que a gente estuda, por exemplo, eu chamei de Gen Talks, que é o seguinte: quando você faz matéria sobre geração Z, aqui você vê que a resposta da geração Z é quase nula. Quem responde à matéria sobre geração Z é o pai, e a mãe, e o tio, e o cara do RH. Então, nós vamos botar essas gerações para conversar aqui e produzir uma grande quantidade de dados. Você pega, por exemplo, um influencer que nem sabe o que é um RH e é super bem sucedido, e coloca ele com um RH de uma grande empresa, que sabe que para crescer na carreira você tem que seguir determinadas coisas, bota eles para falar. A gente acha que vai produzir uma quantidade tal de inputs, de insights, de ideias de matéria que podem ser bastante interessantes para o futuro do jornal na criação de pautas para que junte tudo isso, sabe? Essa é uma das coisas que a gente está vendo. Criar, criar audiência que se una em torno do Estadão. Várias ideias, por exemplo, de nichos que são desprezados pelas autoridades e que a gente acha que não pode ficar solta. Uma, eu diria para vocês, é suplementos. Hoje você consome suplementos de todo tipo e as pessoas tomam aquilo loucamente. Por que não um jornal, como tem o Consumer Lab nos Estados Unidos, por exemplo, que ele também criou uma comunidade gigantesca de pessoas que se reúnem lá e dão palpites de que elas estão tomando, o que estão fazendo, com a curadoria de pessoas que entendem, que sabem e com uma qualidade incrível. Com a ajuda de um laboratório, eles dizem simplesmente: essa coisa que você está tomando, a gente não sabe se faz bem ou mal, está aqui a literatura, se você quiser saber, mas o que a gente está te dizendo é o seguinte: o que esse cara diz que tem no rótulo tem lá dentro. Então, ninguém faz isso, não é do bico da Anvisa, não é do. Então, será que não é o caso da gente substituir certas autoridades eh, que estão ou sem condições de dar respostas e a gente tentar fazer isso de maneira
como você falou, comunitária, são saídas que você tem que procurar, né? E a gente acha que Nossa, muito legal. E isso fala com o que você compartilhou com a gente, que é essas parcerias que vocês vêm fazendo com criadores de conteúdo, né? perfeito. Isso A gente é está vendo isso como um bom caminho, muito um bom legal. caminho. Nossa, Porque o que bacana. se nota é surpresa. Você acha Hum, que, quer dizer, pelo menos o jornalismo tradicional olhava o influenciador e falava, aquela matéria, o que esse cara diz não é confiável, ele não tem pedigree, não tem história, não tem nada a perder. O que a gente vê é o seguinte, essa depuração pela audiência, ela existe, né? Então, o nosso produtor de conteúdo internacional, o Rodrigo Silva, ele é ótimo. Eu leio para achar erro e cutucar, ele não achei nenhum até agora. Então, assim, não podemos desprezar é, é uma via de mão dupla mais do que nunca. Não se é, pode fazer broadcasting. Olha, eu vou agora propagar a verdade. Não. A verdade é produzida pelo que você colocou nos comentários. Se você lê, por exemplo, é, os comentários do Financial Times para determinadas matérias, pela qualidade do leitor, a somatória daqueles comentários é melhor que a matéria, entendeu? Então você não pode desprezar isso. E a gente está a gente está mudando rapidamente nossa área de comentários para ter esse tipo de curadoria, de classificar quem entra como uma pessoa fortemente interessada ou apenas um aventureiro, tal, e valorizar aqueles que entram sempre e com ideias boas, tal. Não dá mais para você ser só um emissor, né? Isso está ficando claríssimo, né? Então muito tem legal. caminhos a serem explorados, cara. Bem, eu acho que eu posso fazer mais uma pergunta e depois, Abel, você faz a última, que a gente já está passando aqui para Tá bom. também o tempo, precioso tempo aqui Hum. do Eurípides, da nossa audiência. Bem, Eurípides, eu vou te Que fazer uma continua no jornal a essa hora. que continua no jornal. Eurípides, eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco provocativa, mas é no Ótimo. cerne aí da tua excelência, que o aspecto editorial. E essa semana eu sou um leitor do New York Times. Eu fiz uma busca, eu Hum, notei na home do New York Times a palavra Trump muitas vezes repetida, nas manchetes, tá? Nas Nas manchetes, manchetes. nos headlines. E eu contei 8 ou 9 na busca, só na home. Eu falei, mas que é isso? E aí me veio o seguinte pensamento à cabeça, que eu queria compartilhar e ver a sua visão. O poder político, especialmente no século XX, nos regimes totalitários, né, era muito baseado no controle da informação. Partido Nacional Socialista na Alemanha, stalinismo, o maoísmo, a informação era completamente controlada em todos os seus níveis e, assim, era feita a definição de verdade por esses governos. Isso agora, tecnicamente, é quase impossível num país de escala continental você barrar a internet, com a Starlink, satélites do planeta inteiro, né? Então, a informação é, por definição, fragmentada, que é a beleza da internet. Já que você não consegue mais controlar, centralizar, o populismo do século XXI usa isso a seu favor, gerando notícias o tempo inteiro. Uma verdadeira cascata, cachoeira de notícias verdadeiras e falsas. Um dia eu digo sim sobre tarifa, outro dia eu digo não, mas mantém a informação confusa o tempo inteiro e assim a manipula. E fatalmente os veículos, como o New York Times, e acho que no Brasil isso não acontece ainda, acabam entrando nesse jogo. Mas me parece isso hum. uma coisa um pouco proposital e pensada. O que você Estratégia. acha sobre isso, Eurípides? Bannon diz que isso é estratégia. E isso é substituir o fato pelo comentário, né? Você não pode dizer daqui a uns tempos que o Trump botou tarifas de 145% na China, porque ele não colocou, mas na cabeça das pessoas ele colocou. A gente muito feliz, eu votei no Trump, agora a China vai ver o que que é bom para a tosse. Ele não colocou, ainda não foi. Então, isso o Steve Bannon traçou como estratégia, né?
E os jornais, no primeiro governo do Trump, tentaram fazer uma greve. Chega de ficar discutindo qualquer coisa que o Trump faz. Vamos só discutir as coisas que ele faz. Não deu certo, Marcelo. Você vê, se o New York Times não consegue se livrar da palavra Trump nos títulos, na home, a ponto de você notar a repetição, quem vai conseguir? Entendeu? Então, eu não sei como resolver, né? Esse problema que é uma maneira de controlar a imprensa sem fazer censura. Exatamente. Então, certamente o SEO do Google está valorizando fortemente a palavra Trump. Tira Trump e põe presidente, põe White House, põe government, põe administration, e a sua audiência vai lá para zero. Então, acho que essa é a conta que estão fazendo, né? É muito difícil se livrar disso. Eu não tenho a resposta, cara. Mas eu entendo a sua. Talvez eles tenham conseguido fazer censura, ser monopolistas da informação, sem nenhum decreto, sem nenhum uso de força. Apenas seguindo o que o Steve Bannon falou. Fale coisas absurdas, coisas que o nosso time vai acreditar, e esquece o resto. Não deixe eles dominarem a narrativa. Essa expressão está valendo. E eu acho difícil qualquer governante não se encantar com isso e pedir isso para os seus sidônios. Pô, me arruma um jeito aí de eu estar sempre nas manchetes, em boa luz, como sendo o grande timoneiro que eu apontando para onde vai o mundo a toda hora. Não sei como resolver. Talvez aí as próprias redes sejam a solução, onde você pode ter bolhas, talvez, como já tem, né? Você quer discutir coisa, mas aí você tem que se recolher a sua ambição e falar com menos gente. Não sei como, mas é difícil você falar, olha, tire essa expressão aí porque ela está favorecendo um populista de uma maneira desmesurada. Não acho que seja impossível, mas é muito difícil no dia a dia alguém que está no comando da Home ter essa ideia, mas é preocupante sim, Marcelo, não tem solução. Pois é. Eu acrescentaria a esse teu comentário uma observação que é a gente, enfim, viu as democracias representativas se consolidarem numa configuração em que os consensos e a esfera pública, né, a se formar à base de consensos, você tinha muito menos fragmentação e ruído do que você tem hoje. Então, a formação de consensos no interior da esfera pública, no mundo das redes sociais, é alguma coisa que a gente vai ter que inventar como é que faz, e é por isso que tem gente falando que as democracias estão em risco, né? Mas Sim. eu vou te encaminhar a última pergunta e que tem a ver com esse tema das redes. A Tá. pergunta é: regulação das redes sociais. Precisa Grande ou não precisa? Não, é o seguinte, vamos pensar uma coisa, a liberdade de expressão nasceu na Inglaterra quando a sociedade ganhou o poder de dizer que o rei estava nu sem perder a cabeça. Ela nasceu em oposição ao Estado. Você não tinha o direito, como Milton, do Paraíso Perdido, escreveu, de um pub falar que o outro pub, a cerveja do outro tá envenenada. Ah, eu falo isso porque eu tenho liberdade de expressão. Não tem. A liberdade de expressão é dizer o rei está nu. Ela era da planície para o Planalto, né? E aí, essa é o grande conceito, a grande situação. É isso que a gente luta. A gente luta para que o Estado não nos tire, né? Tanto que os grandes constitucionalistas dizem que a Constituição é a lei que o povo faz para controlar o Estado. E é por isso que lá que está a liberdade de expressão como cláusula pétrea. A lei infraconstitucional, ela pode punir o uso
é, irregular de uma cláusula pétrea, por exemplo, o direito de ir e vir, que você não pode entrar no seu SUV e ir e vir na praia do Leblon lotada. Eu tenho direito de ir e vir? Tenho, mas não aqui. Então, o fato de uma liberdade ser absoluta não significa que ela é livre de consequências, certo? Mas aí eu acho que o mundo está dando uma volta que eu acho que é uma questão a se perguntar. Pô, a liberdade de expressão nasceu em oposição ao Estado. Será que agora nós vamos precisar do Estado para nos ajudar a conseguir que a expressão seja livre, porém não destrutiva? Você vê a Suprema Corte, que sempre cuidou disso nos Estados Unidos com algumas pequenas lambanças, mas ela defendia a liberdade de expressão como absoluta, né? E aí teve um famoso episódio dos anarquistas que jogaram panfletos de cima de um prédio em Washington, né? Pedindo a cabeça do presidente, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esses caras foram absolvidos pela Suprema Corte, porque eles diziam, eles têm direito de fazer isso. A nossa lei Agora, esses caras eram meia dúzia de caras, meia dúzia de panfletos que o vento levou. E se você tem um país inteiro sendo jogada numa direção determinada numa eleição por um grupo de anônimos piratas da Macedônia do Norte, a soldo de alguém ou de uma força, será que a gente tem a instituição suficiente para segurar isso sem incorrer no erro de deixar o Estado controlar a informação? Eu acho que, para mim, essa é a grande questão do nosso tempo e precisa ser discutida. Tem muita gente com ideias, tem a maneira algorítmica de fazer isso, tem a maneira econômica de fazer isso. Por exemplo, aquilo que muita gente criticou, mas quer atingir o público brasileiro, seja uma empresa aberta no Brasil, porque não existe nada mais sensível à lei e ao mercado e a forças externas do que uma empresa. Uma empresa é uma coisa frágil. Ela pode ser cancelada e ser destruída. Então, ela tem o cuidado. Então, agora, se você quer fazer qualquer tipo de informação e se esconder naquele conceito inicial de que a internet, essa liberdade, ela nasceu para isso, mas você é uma empresa que fatura mais do que vários países do planeta, não é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente está num encalacramento. Algo tem que ser feito. Sem quebrar, né, aquela coisa que nos trouxe até aqui, que me preocupa. Mas é uma questão séria, é uma questão que estão buscando soluções. Na Europa estão mais avançados, acho que de uma maneira errada. E deve existir uma solução nos Estados Unidos pelo mercado. Eu acho que se o Zuckerberg realmente tiver que desmantelar o império e vender partes dele para não ser monopolista, abre-se um bom caminho pelo lado econômico, né? É. Então, assim, essa é a grande questão do nosso tempo. Não sei se o Marcelo tem uma solução para isso ou uma visão mais. Mas eu vejo que é isso, cara. E eu converso com todo mundo, o pessoal do Artigo 19, o pessoal do Repórter Sem Fronteiras, o pessoal da FGV, o pessoal esbarra nisso, entendeu? Não podemos arriscar devolver ao Estado poder dizer o que eu posso ler ou não. Mas como agir para que essa coisa não seja uma força dominante na sociedade, levando ela para um caminho que a maioria não quer, ou a maioria que pouquinho influenciava não quer, né? É uma questão aí para vocês aí, também na universidade, né? Vide o caso do New York Times, que a gente já acabou de falar, que é um jornal declaradamente democrata e acaba é, popularizando as ideias Sem dúvida. do Trump nessa onda de informação, né? Bem, gente, temos mais perguntas aqui, mas assim, o tempo do nosso palestrante aqui também é precioso. Já falamos o suficiente. Na Obrigado. verdade, não falamos o suficiente, poderíamos continuar aqui há muitas horas compartilhando a sabedoria aqui, a experiência
do Eurípides, que eu agradeço muito, assim, foi sensacional. Que bom. Acho que todos aprendemos muito hoje aqui. E eu passo a palavra, por favor, ao professor Luiz Fernando Hormeio para as observações aí de encerramento. Eu agradeço também muito ao Eurípides, que ele trouxe para nós, além dessa visão dele de jornalista e essa visão mais ampla em termos do papel do jornalismo na formação de uma sociedade, ele trouxe a importância de um processo de transformação digital. Como é que você pode levar uma empresa a rever toda a sua forma de agir, buscar novos mercados, utilizar ferramentas, trazer ajudas externas para ajudar a pensar o caminho que ela teria. Isso é fantástico. E nós nos encanta porque a missão do IAGIR é formar líderes e profissionais para transformar empresas. Nós vimos em depoimentos agora do Eurípides, quando ele mencionou um dos executivos importantes dentro do Estadão, que foi ex-aluno do IAGIR. E há 2 semanas atrás, que nós tivemos a presença aqui no webinar do presidente da Caixa Econômica Federal, que foi nosso aluno na 4ª edição do curso de Produtos Digitais, e ele disse que muito do que ele está fazendo na Caixa Econômica, ele aprendeu com os professores do nosso curso. Então, é fantástico para nós, da universidade, percebemos que nós estamos no caminho correto. E esse curso de Produtos Digitais foi concebido exatamente para isso, para dar oportunidade a você que está nos assistindo a se capacitar para um salto bem diferenciado na sua carreira. É uma oportunidade para você se valorizar nesse mercado de transformação digital que cresce com uma velocidade fantástica, mas que é muito carente de profissionais realmente preparados para conquistar resultados expressivos nas empresas. Então, convidamos a você para que venha aprender com quem faz de fato. Venha interagir com professores que são profissionais de mercado, são reconhecidos no mercado, professor Marcelo, professor Abel, eu também sou professor do curso, uma história grande de mercado também, e com profissionais que vão ser seus colegas de turma. Então, nós esperamos aqui, com mais um agradecimento ao Eurípides por essa espetacular apresentação que ele fez para nós, e esperamos que vocês que estão assistindo tenham apreciado esses momentos em que estivemos juntos, né? Então, agradecemos a presença, agradecemos o Eurípides, agradecemos a presença de vocês e esperamos estar com vocês na turma que vai começar no dia 5 de maio e desejo a vocês um bom fim de semana e vamos nos encontrar lá. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Todos uma Boa noite, Abel. Boa noite a todos. Boa noite.